Nos anos 90, um carro surgiu nas ruas do Brasil com um propósito muito claro: mostrar, sem precisar dizer, quem tinha chegado lá. Era o carro dos gerentes que subiram de cargo, 2 advogados de terno engomado, dos executivos que não queriam só conforto, queriam respeito. Seu nome era curto, mas seu peso era imenso: Ômega. Com linhas sofisticadas, presença imponente e um painel que parecia saído de uma nave espacial, o Ômega não era só um carro. Era uma declaração. Enquanto os outros aceleravam para chamar atenção, ele vinha em silêncio, e era impossível não notar. Antes de desfilar pelas avenidas brasileiras, o Ômega nasceu com sangue europeu, mais precisamente, alemão. Seu projeto foi desenvolvido pela Opel, divisão alemã da General Motors, com o nome de Opel Ômega, lançado em 1886 para substituir o Opel Rekord. Mas o que parecia apenas mais um sedã executivo na Europa se transformaria, anos depois, em um símbolo de status do outro lado do oceano. O Ômega não era só bonito. Ele era, tecnicamente, ousado. Tinha tração traseira quando a maioria já apostava na dianteira. Trazia suspensão independente nas 4 rodas, algo raro na época, e apresentava um cuidado aerodinâmico que deixava seus concorrentes com cara de dinossauro. Quando a Chevrolet decidiu encerrar o ciclo do Monza no Brasil, precisava de algo que causasse impacto, e foi direto no topo. Adaptou o Opel Ômega ao mercado nacional. Mas não foi só um cópia e cola. O modelo brasileiro ganhou ajustes no motor, na suspensão e até no isolamento acústico para encarar o asfalto, o calor e os buracos do Brasil. E aqui entra uma das partes mais curiosas. Embora fosse um Chevrolet, seu DNA era puramente Opel, alemão até a alma. O Ômega chegou ao Brasil já ostentando uma ficha técnica de respeito. Em 1992, as versões iniciais eram GL, mais simples, e GLS, intermediária, mas foi o Ômega CD, a versão topo de linha que virou lenda. O CD era outro patamar. Trazia itens que, até então, eram exclusivos de carros importados de luxo: bancos de couro com ajuste elétrico, retrovisores com desembaçador, painel digital com computador de bordo e até controle eletrônico de velocidade de cruzeiro. Um item raro até hoje em muito carro novo. Mas o mais curioso estava debaixo do capô. O Ômega estreou com motores importados da Alemanha: o 2.0 de 4 cilindros e o 3.0 de 6 cilindros, ambos com injeção eletrônica multiponto, coisa fina para a época. O Ômega 3000, importado em lote limitado, era o auge. Usava o mesmo motor do Opel Ômega europeu, com 165 cavalos e alma de autobahn. O detalhe menos falado é que, com o tempo, a Chevrolet trocou os motores alemães pelo conhecido 4.1 do Opala, uma decisão prática e nacionalista. Era um motor confiável, simples e barato de manter. Perdeu em tecnologia, mas ganhou em robustez. E isso agradou muita gente. Outra curiosidade: o Ômega tinha freios a disco nas 4 rodas com ABS já nos anos 90. Tinha também sensor de falha em lâmpadas, algo que muito carro zero ainda não oferece hoje. Era literalmente um carro à frente do seu tempo. Nos anos 90, ver um Ômega estacionado na frente de uma casa era como ver uma placa escrita: aqui mora alguém importante. Ele não precisava acelerar alto nem chamar atenção no grito. Seu silêncio, seu porte e seus detalhes falavam por ele. O Ômega era o carro dos bem-sucedidos discretos, 2 que não precisavam provar nada a ninguém. Empresários, políticos, médicos renomados e advogados de terno alinhado faziam fila para sair da loja com um CD 0 km. E quem não tinha, queria chegar lá. Era o carro dos chefes, dos que subiram na vida. Em novelas, filmes e programas jornalísticos, o Ômega aparecia sempre que o personagem precisava passar poder. O carro virou figurante de luxo da dramaturgia brasileira. Um símbolo aspiracional, como o Rolex dos anos 80 ou a gravata Hermès. Nas ruas, havia até uma frase comum entre os donos: quem tem um Ômega não precisa de mais nada, só da chave. E o mais interessante, ele impunha respeito até parado. Seu visual equilibrado, os faróis rasgados, o acabamento sólido, tudo fazia parecer que o carro custava mais do que realmente custava.
O Omega saiu de linha no Brasil em 1998. A Chevrolet até tentou manter o nome vivo com versões importadas da Holden, a divisão australiana da GM, mais modernas, com motor V6 e visual reformulado. Mas para muitos entusiastas, o verdadeiro Omega morreu ali, no fim dos anos 90, junto com o motor 4.1 e o painel digital. Ele foi, de certa forma, o último grande sedã de luxo fabricado no Brasil com alma nacional. Um carro que reunia a engenharia alemã, adaptação brasileira e um status social que hoje parece impossível de replicar em um mundo de SUVs e carros genéricos. Hoje, o Omega virou objeto de desejo entre colecionadores e puristas. Os modelos mais buscados? Os raros Omega CD 3.0 alemães, os limitados Omega 3000 e até os nacionais 4.1 em estado de conservação impecável. Eles aparecem em encontros de carros antigos, eventos de época e até leilões com valores surpreendentes. Mais do que seu desempenho, o que ficou foi o sentimento. O Omega deixou uma herança invisível, mas poderosa. Ele marcou uma era. Uma época em que o carro não era só transporte. Era identidade, era a projeção de quem você era e onde você queria chegar. Ao longo dos anos, o Omega teve várias versões, mas algumas marcaram tanto que viraram lenda entre os apaixonados por carro. Omega CD 3.0, 1992 a 1994. O queridinho de quem gosta de sofisticação com pegada alemã. Motor 6 cilindros importado, painel digital completo, acabamento de primeira. Era o Omega mais europeu de todos, e até hoje, um dos mais valorizados. Omega GLS 2.0, a versão pé no chão, mais acessível, mas que ainda trazia muito conforto. Muita gente começou sua história com um Omega por aqui. Seu motor 2.0 era mais econômico e o visual sóbrio conquistava famílias de classe média alta. Omega 3000, importado. Pouquíssimos no Brasil. Esse sim era o puro sangue da Opel. Motor 3.0 com injeção, 165 cavalos de força, comportamento firme e esportivo. Alguns dizem que foi o primeiro carro nacional a se achar um BMW, com certa razão. Omega CD 4.1, 1995 a 1998. O mais polêmico. Deixou o motor alemão de lado e adotou o velho conhecido 6 cilindros do Opala. Ganhou em manutenção e confiabilidade, mas perdeu um pouco da suavidade. Mesmo assim, virou o Omega raiz de muita gente. Omega australiano, 2000 em diante. Já sem fabricação nacional, o Omega voltou com cara nova, importado da Holden. Muito mais moderno, sim, mas muitos fãs sentem que ele já não carregava mais a mesma alma. E uma curiosidade extra. Algumas versões de Omega CD vinham com sistema de som Blaupunkt, original de fábrica. Uma raridade que hoje colecionadores caçam como ouro. E outra, o step era de liga leve, igual às rodas principais. Algo quase impossível de ver até hoje. O Omega não foi só mais um carro. Ele foi o último suspiro de uma era onde o luxo tinha identidade e o status vinha com peso, não com firula. Foi o fim de uma linhagem onde carros eram pensados com paixão, engenharia e propósito, e onde dirigir ainda significava alguma coisa. Se você teve um Omega, sonhou em ter ou só admirava de longe aquele painel aceso à noite, deixa aqui sua história. Qual versão você mais gostava? Conhecia alguém que tinha um? Já andou em um? E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama carro de verdade. Toda terça tem vídeo curto com curiosidades e sábado vídeo completo com a história de carros que marcaram época. A gente se vê no próximo. Valeu!